Boa tarde, pessoal. Aqui que falando Júlio César Fornazer, tenho 36 anos e um amante de Yu-Gi-Oh! Tanto no card game quanto nos games online, jogos e assim por diante. Jogo muito no PSP, principalmente na ida do trabalho e volta do trabalho. Bom, mas o vídeo é sobre o que? O vídeo é sobre uma ideia que eu já tenho na cabeça há muito tempo sobre realmente usar os discos de duelo para os duelos. São imagens do YouTube, obviamente, desculpa, do Google, obviamente. Aí, a minha ideia eu queria fazer até mais prático, eu queria realmente ter o disco para poder explicar a minha ideia e colocar mais assim, mostrando mais para poder pegar o que eu estou querendo na minha cabeça. Que eu não duvido que eu deve passar na cabeça de alguém, mas enfim, eu pelo menos não achei uma informação assim. A gente está vendo aí muitas novidades chegando, vendo gente desenvolvendo com Oculus Rift, com Google Glass, realidade 3D, né, virtual, que pra mim, isso é uma coisa que ainda vai demorar muito. A gente vê os pré-alpha, né, daquele rapaz que eu esqueci o nome agora, que realmente é maravilhoso, mas pra mim vai demorar muito. E no meu gosto pessoal, eu preferiria o estilo 2D e não 3D, aquele quadriculado 3D. Por mais real, por mais bonito que seja, pessoalmente prefiro o jeito anime da coisa. Principalmente falando em questão do Yu-Gi-Oh! Que o Yu-Gi-Oh! Né? Enfim. A minha ideia é usar o disco de duelo real para poder jogar. Mas como seria isso, Júlio? Igual aqueles negócios, vai no meio da rua, pá, e começa a duelar? Do jeito que está aí na tecnologia, por que não? Não digo fazer hologramas e tudo mais, mas por que não? Seria um jeito de você duelar em casa, ou no trabalho, ou onde você tiver acesso à internet e tiver um monitor com outra pessoa em qualquer lugar do mundo. E assim, campeonatos e assim por diante. Mas como faria isso, Júlio? Como seria isso? Bom, eu tenho um certo conhecimento de linguagem de programação, não é obviamente alguma coisa que consigo colocar em prática e fazer isso daí. Apesar de estudar e fazer alguma coisa, pensar, a gente pensa, mas é difícil. É que nem jogar de futebol. Você pensa a jogada, mas você não tem a manha. Então é diferente. Uma coisa não leva a outra, infelizmente. Então, qual que é a ideia? Eu peguei uns bolsos na internet, essa imagem, né, do Google, para a gente ter uma ideia. Eu pessoalmente não gosto desse formato do disco de duelo. Eu pessoalmente gosto do clássico. Tá aqui o clássico, tá tudo riscadinho que eu vou explicar para vocês. Funcionaria assim, com o disco de duelo, que é uma versão antiga, ele não tem os slots de pêndulo, né? Então a gente colocaria, obviamente, mais dois slots do pêndulo. Deixa eu focar aqui e arrumar essa câmera aqui, fica melhor. Isso, os slots de pêndulo em ambos os cantos. Eu gosto desse formato mais quadrado, não sei porquê, mas eu acho bem mais legal. Bom, nas duas partes de baixo, antes de falar disso aqui, eu vou falar da parte interna que é melhor. O disco de duelo comportaria dentro dele, nesse espaço, uma bateria recarregável. Uma bateria e com ela recarregável. Obviamente com acesso para trocar, né, depois de viciar, que acontece mesmo. Uma placa lógica para ajudar na programação, para ajudar no reconhecimento de efeitos de cartas, da maneira de se jogar e tudo mais. A abraçadeira seria uma abraçadeira não dessas de fita que eu andei procurando na internet, que parece um cinto que você passa no braço e prende. Mas uma abraçadeira que é um braço mesmo que abraça e você prende. Acolchoada, obviamente, para não machucar o braço. O material seria todo em alumínio. Com mesclagem de acrílico ou plástico. Enfim, isso aí são detalhes que a gente pode pensar, só pensar agora. Mas vamos na prática. Teria, obviamente, o lugar que você colocaria as cartas, o cemitério, que nem é aqui, e a parte de trás eu pensei em fazer um outro slot para as cartas que saem do jogo, né? Que obviamente volta depois com efeitos de outras e assim por diante. Então, a parte de cima seria esses dois slots, para você colocar a carta, até 60 cartas pela regra, o cemitério e a parte de trás com as cartas que saem do jogo. Nessa parte aqui que fica as cartas, para não cair, o que eu pensei? Dentro dela tem uma espécie, dentro dela onde você coloca as cartas, teria uma espécie de mola que vai para baixo com uma rodinha pequena, para você poder puxar e ao mesmo tempo ela poder segurar lá e não estragar as cartas. Então ela ficava pressionando para baixo.
Ela fica sempre pressionando para baixo. Então você tirou uma, ela desce e vai segurar o resto, e assim por diante. Isso nos 3 slots. Então eu ficaria assim, um braço segurando, para segurar as cartas e assim por diante. Teria a programação, né, que você faria ou diretamente no disco ou no computador, eu vou explicar isso já já, da quantidade de carta que você tem e obviamente oficialmente, e assim por exemplo, para não ter infelizmente ladrões que roubam, falam que tem tanta carta, mas tem mais ou tem menos e assim por diante. Vou chegar na parte daqui da conexão. Na parte de baixo, seria ou embaixo ou na frente, ele teria um slot de USB 3.1, tanto faz um lado quanto o outro, né? Só para vocês terem uma ideia. Um slot de USB 3.1, que é o melhor sinal pelo que eu sei, ou um slot de rede, de conexão de rede, para você colocar o cabo e conectar no seu computador. Que o disco de duelo, com a placa lógica dele, se comunicaria com o software do computador para se comunicar e trabalharem juntos. Então teria o jogo ou teria o banco de dados na internet lá da Konami e tudo mais para gerenciar tudo isso. Tudo mais. Então você basicamente se colocaria o disco de duelo, duelaria fazendo todos os movimentos com o braço, obviamente, com o disco de duelo, na tela do computador, fazendo as coisas. O disco de duelo, vocês podem ver que tem obviamente a parte de baixo para você colocar a carta em pé e tem a carta lateral para você colocar a carta virada para baixo, né, invertida ou a carta virada, por um efeito, enfim, por ela irrelevante. Ela teria que ter um canto onde você vai encaixar a carta para não cair, para não ficar solta, entendeu? Esse encaixe, então mandando uma mensagem agora, nesse encaixe ficaria um chip que está na carta, que é o que eu vou mostrar para vocês isso já já. Ficaria eu inicialmente pensei que ficaria no centro da carta atrás, igual o cartão de crédito, que ele é comprido, então ficaria numa ponta em cima. Mas aí eu pensei, creio que esse microchip ficaria melhor na ponta da carta. Pra vocês entenderem. Ficaria na ponta direita da carta para fazer a conexão. Esse microchip conteria todas as informações dessa carta: efeitos, pontos de ataque, de defesa, o que faz, deixa de fazer, se ele vai perder ou não por efeito pontos de ataque ou de defesa. Isso seria o software do disco de duelo em comunicação com o software do computador, entendeu? Aqui eu estou explicando o hardware. Então, basicamente seria isso. O chip é aquele chipzinho de cartão de crédito, chipzinho chip de celular, enfim, deu para entender mais ou menos. Então, o chip, as cartas teriam um chip num dos cantos ou em um lugar que achar mais propício para ter todas as informações dela. Eu pensei, que nem eu falei, inicialmente no canto dela, entendeu? O problema é a conexão quando virar. Você ter 2 slots de leitura de chip e depois um lugar que encaixa a carta para ela não cair. Então, eu pensei mais ou menos isso. Essa é a minha ideia para o duelo real, usando carta, usando o disco de duelo. As cartas, obviamente, seriam substituídas por cartas com chip. Se você for no campeonato ou começar a ter campeonato 6, se eu substituir seu baralho, você pode ter o seu deck normal, como também pode ter o seu deck com o chip. A própria carta poderia ser tipo um cartão de banco, naquele material PVC, dependendo do tipo, material PVC com chip, enfim, do mesmo jeito, vocês já tem uma ideia de como que é. Seria basicamente a sua carta real seria substituída por essa carta com um chip para ela se comunicar. A partir do momento que você encaixa a carta, ela faria o serviço, passaria as informações pro disco de duelo, passaria as informações pro computador e esse computador passaria as informações pro banco de dados da Konami e assim por diante, ficaria nessa troca de informações. Então, inicialmente a minha ideia é com cabo. Você coloca o cabo de conexão e fica. Eu pessoalmente prefiro o cabo do que uma conexão que nem conexão Wi-Fi e assim por diante. Se quiser, de repente, pensando numa ideia de Wi-Fi, uma ideia de Bluetooth, assim por diante, pode ser. Eu pessoalmente não gosto.
eu perdo muito sinal. A nossa tecnologia no Brasil também, né, não ajuda. Mas perde o sinal. Eu pessoalmente não gosto, não acho válido isso aí. Eu prefiro por cabo. Quem sabe aperfeiçoando o sistema, com o tempo iria melhorando e assim por diante. Então, basicamente a minha ideia, que eu vejo como uma possibilidade tremenda, hoje em dia, principalmente a tecnologia que avança e a gente aqui, que infelizmente não tem acesso total, mesmo na internet, à tecnologia atual, do que é possível, deixa de ser possível, eu acho que é perfeitamente possível. No meu ponto de vista, no meu pensar, creio que é totalmente possível fazer algo assim. Funcionaria da melhor maneira possível. Seria um jogo onde você duelaria. Imagina num campeonato, que nem tem os campeonatos, o e-sport, chamados e-sport hoje, com o Yu-Gi-Oh! O estádio, os dois lá no centro, com o disco de duelando, simplesmente conectado e aparecendo no telão, para todo mundo ver, entendeu? Meu, seria maravilhoso. Pelo menos do meu ponto de vista seria maravilhoso, seria muito, muito legal. Eu lembro da época que saiu o Yu-Gi-Oh! Online. Ah não, desculpa, antes ainda do Yu-Gi-Oh! Online, bem no comecinho de Yu-Gi-Oh! Que eu não sou, obviamente não sou pioneiro, não estou querendo ganhar destaque em nada, mas eu lembro que eu conheci muita gente, principalmente online, que tinha as cartas, só que não tinha ninguém assim para conhecer. Então, como é que a gente duelava? Porque eu achava legal pra caramba. Eu pegava o webcam, na ponta da tela apontava para baixo, você faria o seu campo de duelo onde ficaria o seu teclado. A webcam lá e você conversando com a pessoa. A webcam focando para você não roubar, para mostrar as jogadas e tudo mais. Aí você conversando com a pessoa com fone e tudo mais, e ela lá no computador, no chat. Você fazia as jogadas, ela via lá com a webcam, ela fazia, você via pela imagem da webcam e ficava nesse duelo. Meu, era muito legal. Eu gostava pra caramba daquilo lá. Perdi muito contato por causa que a vida segue, a gente tem que se virar, tem que fazer as coisas, né? Então, meu, hoje em dia, eu acho nessa ideia, perfeitamente possível. E pelo pouco conhecimento que eu tenho, não me imagino ser difícil. Custoso, não sei dizer. Isso aí não é meu departamento, não sei dizer. Se é custoso, quanto custaria, quanto ficaria. Não faço ideia, não é meu departamento. Mas a possibilidade real de fazer algo assim, eu creio que seria assim. Perfeitamente possível. Seria do caralho. Perdão a palavra, seria muito louco, seria muito legal. Alcançaria muito mais pessoas. Enfim. Meu, seria maravilhoso. Agradeço. Tem duas páginas, eu tenho duas páginas no Facebook referente a Yu-Gi-Oh! Que eu estou mandando essa informação. Espero que não tenha nenhuma treta entre elas. Eu quero a opinião das duas, que é as duas que eu mais gosto, referente ao tema. Espero que não tenha treta entre elas, entendeu? Não vou citar o nome delas aqui. Esse vídeo, por enquanto, ele está restrito, só essas duas páginas. Quem cuida dessas duas páginas tem acesso, vai me seguir a opinião deles. E dessas duas, eu prefiro não citar o nome porque eu não quero arrumar atrito. Entre eles, os responsáveis de ambas as páginas, pode não ter atrito, mas usuários, eu não posso dizer. Então, aliás, eu posso até afirmar o ponto que eles arrumam briga com qualquer coisa. Então, pessoalmente, eu prefiro, por enquanto, deixar assim entre as duas páginas e aproveitar, se vocês julgarem que realmente é legal a ideia, que é interessante, eu queria muito mandar para a Konami isso daí, no e-mail deles. Eu queria muito fazer isso na Konami. Na época do Yu-Gi-Oh! Online, cara chato. Na época do Yu-Gi-Oh! Online, que começou a sair o jogo, não achava o Duel Pass, que era o crédito do jogo, para poder jogar no Brasil. Eu importava, eu mandava da China, eu conseguia amigos lá para comprar lá. Eles me mandaram o código para poder jogar aqui. Entrei em contato muitas e muitas vezes com a Konami para poder ver se arrumavam um representante aqui para me comprar isso daí. E a resposta era sempre a mesma. O Brasil não tinha potencial, eles não viam potencial no Brasil para chegar ao ponto de começar a vender
de alguma forma Eduardo Paz. Então eu acho que mudou muito de lá pra cá, então eu gostaria muito. Eu acho que eu também mudaria, o pensamento dele mudou bastante, então creio eu que hoje em dia é possível, perfeitamente possível. Agradeço novamente por terem visto esse vídeo, gostaria da opinião de vocês, não ficou tão didático quanto eu gostaria de ter o material na mão para mostrar para vocês em detalhes a imagem que eu estou usando no celular, a câmera frontal do meu celular, eu queria usar a câmera de trás, que obviamente a qualidade é muito maior, mas eu não teria visão para saber se eu estou mostrando, se eu estou focando direitinho as coisas para ter uma ideia, para explicar direitinho. Fica aí, e fazer as coisas sozinho também, né? Fica aí. Obrigado novamente e precisando, estamos aí. Abraço, prazer e continue o trabalho de vocês que eu gosto muito.